Bom, boa noite, eu me chamo Adriele. Vou dar início à minha apresentação, que se trata da correlação entre o número de quedas e a prevalência de depressão em octogenários no Distrito Federal. Eu fui orientada pela professora doutora Fabiane Lage. Vou dar início. Bom, a gente sabe que existe hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, uma tendência de envelhecimento populacional cada vez mais ascendente. Junto a esse envelhecimento da população, a gente tem também uma alteração no perfil epidemiológico das doenças, que deixam de ser predominantemente infecciosas e passam a ser cada vez mais doenças crônicas. E a gente precisa, portanto, pensar mais na saúde do idoso. Alguns autores falam que precisamos dividir, então, a saúde do idoso em autonomia e independência. A autonomia é a capacidade de decisão que esse idoso tem, e a independência é a capacidade de realizar algo com os próprios meios. Associado à independência, a gente tem mobilidade e comunicação. Quando existe falha na mobilidade, a consequência quase que direta disso é um aumento no número de quedas, um aumento na incidência de quedas para esses idosos. Diversos fatores de risco são identificados para o evento quedas, inclusive a depressão. E a gente sabe que após a primeira queda, existe um sentimento de medo, de intimidação, que vai culminar numa limitação de atividades diárias, causando dessa maneira depressão. Então, aqui a gente consegue identificar a depressão tanto quanto um fator de causa como de consequência das quedas. Bom, o objetivo desse presente estudo, portanto, foi estabelecer uma correlação entre o número de quedas e a prevalência de depressão em idosos octogenários no Distrito Federal. A metodologia utilizada é um estudo de corte transversal, do tipo analítico, observacional, descritivo e quantitativo. Foram entrevistados 150 idosos com 80 anos ou mais. A depressão ela foi avaliada através da escala geriátrica de depressão e o número de idosos foi referente ao último ano. Então, aqui a gente colocou o resultado que vocês podem perceber que idosos com nenhuma queda com depressão, representavam 27%. Os idosos com 1 a 3 queda, 37% deles tinham depressão. E os idosos com 4 ou mais quedas, 42,9% deles tinham depressão. A gente vê aqui, então, que à medida que se aumenta a quantidade de quedas, parecia, né, ter um aumento também de depressão, na prevalência de depressão. Só que aí, após uma análise um pouco mais aprofundada, a gente viu que não existia relevância estatística nessa correlação proposta. Bom, o que acontece? A literatura traz para a gente que existe sim, alguns artigos já trazem que existe essa relação. Quanto maior o número de quedas, maior a prevalência de depressão. Então, o que a gente precisou analisar, junto à minha orientadora, professora doutora Fabiane, foi por que a nossa amostra teve um resultado diferente, né? Então, primeiro ponto que deve ser levantado aqui foram pacientes ambulatoriais, não foram pacientes hospitalizados. E quando a gente olha para essa população de 80 anos ou mais, os que mais têm depressão, os que mais têm síndrome de imobilidade, são justamente os pacientes hospitalizados. Então, quando a gente olha para os pacientes ambulatoriais, são pacientes que, em sua maioria, estão bem, né? Ou seja, foi uma amostra um pouquinho viciada. A amostra também, a gente tem que considerar que ela é oriunda do Distrito Federal, e a gente está falando, então, da unidade federativa com o maior IDH brasileiro. E isso representa o quê? Menos exposição a doenças infecciosas, melhor acesso ao sistema de saúde, mais fácil acesso aos serviços de acompanhamento e melhor acesso a práticas de cultura e de lazer. Então, a gente pode concluir aqui que a gente está distante de um cenário que é a realidade do restante do país. Apesar disso, e apesar de não ter obtido êxito na correlação que foi proposta, a gente tem como importância do presente estudo delimitar uma amostra populacional em que possui baixa prevalência de quedas e de depressão e, desse modo, contribuir com a elaboração de medidas assistenciais, principalmente aos idosos longevos. A gente está aqui, então, diante de uma amostra ideal. E então, assim, a gente pode tentar ajudar o restante do país que não se encontra nessa mesma realidade. Bom, essa foi a minha apresentação. Muito obrigada a todos e uma boa noite.